De filhos, criando os filhos para Deus, preparando os filhos para a vida, é o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Queridos, filhos, eles são herança de Deus. A palavra do Senhor mesmo fala isso para nós, e todas as vezes que nós estamos com os nossos filhos, eu não tenho dúvida que beijá-los, abraçá-los. Estou vendo o Daniel ali atrás com a filhota no colo. Como é gostoso, né, Daniel? Poder estar com o filho no colo, a filha no colo. Como é gostoso poder abraçar, beijar, porque são herança do Senhor, são de fato presentes de Deus para a nossa vida. Agora, irmãos, fazendo uma pesquisa rápida sobre a questão dos filhos, eu descobri alguns dados que são interessantes, porque você ter filhos gera custos. Há custos muito altos em você ter filhos. Senão, olha que coisa interessante, eu descobri que em uma família de classe média, onde casal ganha em torno de 4, 5 mil reais por mês, ao final de 23 anos, você vai ter investido, seus filhos estando em uma escola particular, ou fazendo um curso, além disso, questão da saúde, você vai ter gasto algo em torno de 125 mil reais com a educação, com seus filhos. Estava vendo um especialista falar também que se você pegasse esse dinheiro e aplicasse na poupança, né, juros mais baixos ali, 0,5 ao mês, ao final de 23 anos, você teria algo em torno de 500 mil reais para você comprar um apartamento, para você aplicar naquilo que você desejasse. Então, há um custo muito alto que começa desde quando a mulher fica grávida, são os preparativos, são ali é o pré-natal que ela faz, os remédios que toma, as consultas médicas, plano de saúde, nascimento, e aí vai. É uma coisa que não tem fim. Ao final de 23 anos, 125 mil reais numa família de classe média ali, ó, mais ou menos, casal juntos ganhando em torno de 4 mil reais por mês. É isso que você vai investir. Agora, uma coisa que me chama a atenção também é que o custo de ter filhos, nós não podemos reduzir esse custo apenas ao custo material, ao custo financeiro, porque há também um custo emocional com os filhos. Senão, olha que coisa interessante, isso começa com a expectativa do casal. Alguns casais que desejam tanto ter filhos e começam a viver, quem sabe, alguma dificuldade nesse processo da esposa vir a engravidar. E o que acontece é que já começa uma grande expectativa com relação à gravidez. Depois que ela engravida, a moça engravida, a expectativa é, como a turma diz, para saber se a gravidez vai vingar ou não. E aí, aquela expectativa dos 9 meses, como é que vai ser? Fazer a ultrassonografia, que agora é 3D, né? 4D, sei lá, você vê o rostinho, vê o formato, uma coisa fantástica. Há uma expectativa que a gente coloca nesse negócio. Só quem é pai, só quem é mãe, só quem já viveu a expectativa dessa espera dos filhos, sabe o que eu estou falando? 9 meses de ansiedade, certo, Gugu? 9 meses na expectativa. 9 meses comprando fralda, não é verdade? E assim vai. Expectativa do casal, primeiro custo emocional. Tem ainda a inevitabilidade, certo? Porque inevitavelmente você se coloca em segundo plano. Os filhos chegam, não tem jeito. Você vai ficar para segundo, terceiro, quarto plano, porque os filhos nos sugam. Os filhos tomam o nosso tempo. Os filhos acabam ocupando um espaço que antes era nosso, que antes nós reinávamos na nossa casa, na nossa família, mas agora o espaço é deles. Mas agora eles têm a prerrogativa. Mas agora eles vêm em primeiro plano. Avançando um pouco mais, acontece também quase que inevitavelmente um afastamento do casal. Principalmente nos primeiros meses, onde aquela criança tão indefesa, tão pequena, que precisa tanto do cuidado do pai, mas sobretudo do cuidado da mãe, dos cuidados da mãe. O que acontece é que o marido fica um pouquinho de lado. O que acontece é que o casal vai se afastando. Sabe por quê? Porque a criança começa a tomar o tempo. A criança começa a ocupar um espaço que antes, um tempo que antes era de dedicação total do casal, um para com o outro. E aí, você não tem mais tanto tempo de conversar quando chega do trabalho, você não tem mais tanto tempo de abrir o coração, você não tem mais condições de falar dos problemas no trabalho, porque você chega em casa, a esposa está com o filho no colo, dando uma madeira, cuidando de uma coisa, cuidando da outra, e o que acontece é que o casal começa a se afastar de certa forma.
Tudo isso com a chegada dos filhos. E ainda, o que acontece é que nós nos tornamos pessoas mais ansiosas e preocupadas. Olha o nível de ansiedade e preocupação que você carrega hoje por conta dos seus filhos. Você não era assim antes de você ter filhos. Hoje, você está preocupado com a situação no mundo, você se preocupa com a violência, você se preocupa como você vai conseguir pagar a escola dos seus filhos, como que você vai conseguir resolver os problemas do seu filho. É interessante, né? Até os problemas emocionais dos nossos filhos, aquilo que eles têm que enfrentar na escola, o bullying, os desafios que eles vão passar por toda a vida, começa a pegar o coração da gente, e você começa a ficar ansioso, preocupado, amargurado, por conta dos possíveis sofrimentos que os teus filhos vão viver. Será que é só comigo? Será que só eu tenho preocupação quando eu envio as minhas filhas para a escola e fico preocupado se naquele dia elas vão ser tratadas bem na escola, vão se alimentar direito na escola, se nenhum coleguinha vai de alguma forma violentá-las emocionalmente? Será que sou só eu que vivo isso? Eu acho que não. Nos tornamos pessoas mais ansiosas, pessoas mais preocupadas por conta da chegada dos nossos filhos. Agora, se por um lado há um custo tanto financeiro quanto emocional com a chegada dos filhos, para que Margarete e Pedro não se desanimem completamente, eu quero dizer que existem benefícios da chegada dos filhos, porque assim, né, Margarete já estava, Pedro aí, ó, não estava te dizendo, cara, você queria ter filhos, Pedro, aqui, ó, olha o que o pastor está falando, em outras palavras, nas entrelinhas, o pastor está dizendo para a gente não ter filhos. Não era isso que vocês estavam pensando? Mas não, os benefícios da chegada dos filhos também são muitos. Se não, vejamos, olha só. Primeiro, os pais crescem com a chegada dos filhos. Ah, irmão, ah, Pedro, ah, Margarete, não tem jeito, porque filhos fazem com que nós venhamos a amadurecer. A chegada dos filhos gera em nós cada vez mais responsabilidade, e nós vamos crescendo como homem, vamos crescendo como mulher, vamos crescendo como pessoas que têm que ser responsáveis, dar conta de uma nova vida que chegou ao mundo. Filhos fazem os pais crescerem. É impressionante, porque já contei isso e conto sempre em relação com as minhas filhas, mas é impressionante como que algumas palavras que elas fazem, que elas falam, elas têm o poder, palavras dos nossos filhos têm o poder de fazer a gente pensar no mínimo. E assim, já contei para vocês a experiência aqui da bendita esquina, né, da rua Mamoré com a rua Avenida Jeremário Dantas, que eu fazia aquela bandalha, até o dia que eu fui explicar para as minhas filhas no banco de trás do carro, que era errado fazer aquilo. Aí no dia seguinte, lá vou eu, né, esquerda, setinha, e tchum, a Júlia atrás, papai, você não disse que entrar aqui direto é errado? Nunca mais eu pude fazer. E é interessante isso, porque hoje, mesmo sozinho, eu já não tenho mais coragem de fazer. Mesmo quando eu estou dirigindo sozinho, eu já não tenho coragem de entrar. Eu vou lá na freguesia, no centrão, dou a volta para entrar ali. Filhos nos fazem crescer. Filhos nos ajudam. Essa semana eu estava em casa, estava saindo de manhã com as crianças, aí botei uma roupa que não estava combinando nada, na pressa, né? A Júlia olhou para mim assim, pai, você tem certeza que você vai sair assim? Ela falou, eu estava com uma camisa, né? Uma camisa bonita, até que a Gisele tinha me dado de aniversário. Aí eu botei com uma calça clara. A Júlia, pai, não combina essa camisa clara com essa calça clara. Aí eu voltei atrasado, troquei a calça, né? Botei uma calça escura. Ah, agora sim, agora está bacana. Os filhos nos ajudam a crescer. Eles trazem maturidade, fazem com que a gente comece a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Filhos nos levam a buscar a Deus. Se por um lado lá atrás eu falei que nós nos tornamos pessoas mais ansiosas e preocupadas com a chegada dos filhos, meus irmãos, isso é fato. Acontece que nós acabamos indo com o joelho para o chão, por uma razão muito simples. Como nós não queremos que os nossos filhos passem por alguns dissabores, e há um excesso, um crescimento da ansiedade, da preocupação, não nos resta outra coisa senão dobrar o joelho e começar a clamar a Deus pelos nossos filhos. E aí, o que acontece é que nós acabamos nos tornando pessoas mais espirituais, que buscam mais a Deus por causa dos nossos filhos. E não é assim? Quando você tem um problema, você não busca mais a Deus? Quando você tem medo, você não busca mais a Deus? Quando você está ansioso, você não acaba buscando mais a Deus?
filhos fazem com que nós nos tornemos pessoas mais espirituais, pessoas mais crentes, nem que seja na força, na marra, né? Imagina, porque eu ainda não vivo aquela realidade de começar, né, os filhos saindo de noite, mas eu sei que tem pai que não dorme enquanto o filho não chega, e eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que eu vou viver muito essa realidade ainda, porque eu tenho duas que convivem comigo, e aí, o que acontece é que a preocupação precisa se transformar em oração, a ansiedade precisa se dobrar em joelho no chão. Então é por isso que eu digo para vocês que filhos nos levam a buscar mais a Deus. Filhos também, eles se tornam um verdadeiro antídoto contra o egocentrismo. Imagina o adolescente mimado, que se torna um jovem também não menos mimado, que se casa, também continua com aqueles mimos todos. E aí o que acontece? É que de repente, esse seu mundinho, onde você era o centro das atenções, ele começa a ser destruído, e o seu egocentrismo, aquela necessidade dos holofotes sobre você, todo mundo à sua volta, esse negócio começa a se desfazer, porque hoje, outra pessoazinha, por assim dizer, começa a ocupar esse lugar. Então filhos, eles são bons também, a chegada deles se torna excelente também, por conta dessa quebra do nosso egocentrismo. Mas ainda, nós ficamos pessoas mais sociáveis. Olha, pai que é ostra, ou mãe que é ostra, quando vai para parquinho de diversão não tem jeito, você acaba se conectando com alguém. Aí tem um outro pai que está ali também deslocado, você deslocado, está ali, você olha para o lado, aí começa uma conversa despretensiosa. O mesmo acontece com as mães. E o que acontece é que eles acabam nos tornando pessoas mais sociáveis, porque eles nos levam para isso. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, saiba você, se você não tem filhos, daqui a pouco você vai ter que começar a se relacionar com pessoas por conta dos seus filhos estarem nesse processo de sociabilidade ou socialização, e você vai na onda, e você embarca no mesmo barco, por assim dizer. Avançando um pouco mais, nós também nos tornamos pessoas mais sensíveis e carinhosas. Eu sei que talvez aqui nessa noite, sobretudo os homens, talvez não tenham recebido carinho em casa. Talvez, como eu falava aqui na semana passada, que alguns pais que acabam achando que carinho, quem tem que dar é a mãe, sobretudo para filhos homens. O que acontece é que muitas vezes nós não recebemos e temos muita dificuldade em dar. Mas queridos, quando pegamos aquela coisinha maravilhosa no colo, e eu me lembro aqui, falando isso para vocês, das 2 vezes que eu estive dentro de um centro cirúrgico para acompanhar o parto da Júlia e da Maria Clara, e não tem coisa mais maravilhosa do que o pediatra, né, pega a criança, o obstetra tira a criança, passa para o pediatra, ele dá uma pequena garibada, por assim dizer, na criança, e depois ele vai aqui, pai, é seu. E eu me lembro que eu saí do centro cirúrgico as 2 vezes com a criança no colo, né, com as 2, né, Júlia e Maria Clara, uma de cada vez, claro, né, épocas diferentes, né, senão seria uma loucura. E eu me lembro que a alegria tomou meu coração, e a vontade que eu tinha de beijar já, de fazer carinho. Sabe por quê? Porque nós somos visitados por um sentimento, por um amor, e isso faz com que nós nos tornemos pessoas mais sensíveis e carinhosas com os nossos filhos, e de forma geral, com as pessoas de uma forma geral. E mais ainda, eles nos ajudam a sermos pessoas melhores. Sabe por quê? Porque você que é um pai responsável, uma mãe responsável com seus filhos, você quer que o seu filho veja em você um exemplo. Você quer que o seu filho veja em você um modelo de integridade, de conduta, comportamento, aquilo que fala. Então, você começa a se policiar para se tornar uma pessoa melhor, para que o seu filho veja em você, tenha em você uma referência. E isso, naturalmente, faz com que você almeje ser uma pessoa melhor. Pedro e Margarete, quantos benefícios, está vendo? Quantas bênçãos! Nós crescemos, nós buscamos mais a Deus, nós nos tornamos pessoas menos egocêntricas, ficamos mais sociáveis, viu, Pedro? Nos tornamos mais sensíveis e carinhosos, e eles nos ajudam a sermos pessoas melhores a cada dia. Que bênção! Mulheres, esposas, vamos ter filhos! Pais, vamos aí, dar um jeito, né? Sair do lugar, se mexer. É tempo da gente entender, né, que é uma bênção,
por mais que passemos por lutas, né? Por mais que os desafios sejam 1000, ter filhos é uma bênção. Em última análise, nós crescemos com isso. Olha que coisa interessante, o Paul Steven fala, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem-se adultos. Elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem sua relação com Deus. Resumindo o que eu falei até aqui, né? Você amadurece e você começa a buscar Deus com mais intensidade. Agora, qual é o nosso papel, o meu papel como pai, o seu papel como pai ou como mãe? Eu queria que nós lêssemos Deuteronômio capítulo 6, dos versos de 4 a 9, porque esse texto nessa noite pode nos ajudar no que diz respeito a encontrarmos, a conhecermos o nosso papel como pai, o nosso papel como mãe. Vou dar um tempinho para aqueles que gostam sempre de encontrar na sua própria Bíblia, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Amém? Podemos ir? Acharam aí? Ouça, ó Israel, ouça, ó comunidade presbiteriana da freguesia, ouça, ó discípulo de Jesus que se encontra aqui nesse lugar nessa noite. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Papel dos pais, à luz de Deuteronômio, como nós estamos vendo aqui, à luz desse texto, nós podemos reduzir ou resumir a educar e a disciplinar os filhos. Pai, mãe, é seu papel educar o seu filho. É seu papel disciplinar o seu filho. E eu sei que no mundo moderno ou pós-moderno que a gente vive, eu sei que nós acabamos encontrando muitas dificuldades por conta da influência que o mundo acaba produzindo na vida dos nossos filhos. Mas o que me chama a atenção é o autor sagrado escrever sobre a importância de nós não abrirmos mão de educar e disciplinar os nossos filhos em todo o tempo. Agora, sabe o que você precisa ensinar ao seu filho, aos seus filhos? Primeiro, a temer, honrar. Você precisa temer, honrar, educar e amar a Deus. Essa corre, fazendo o centro de suas vidas. Olha o que o autor sagrado está falando. Fala: olha, você pai, você mãe, você homem, você mulher, ame ao Senhor com todas as suas forças. Mas tem um detalhe, Deuteronômio vai dizer: você precisa ensinar esse princípio básico aos seus filhos. Pais, em nome de Jesus, nós não podemos ter medo de falar de Deus para os nossos filhos. Sabia que tem pais que têm medo? Os filhos ainda pequenos têm medo de falar de Deus para os seus filhos, tem medo de ensinar o plano da salvação para os seus filhos, tem medo de falar para os seus filhos que Deus é o centro, deveria ser o centro da nossa vida, e que tudo mais deve rodar ao redor da existência desse único Deus. Pais, em nome de Jesus, se você não ensinar seu filho, pai, se você não ensinar seu filho, mãe, o mundo vai ensinar. Ou você fala para ele sobre a necessidade dele amar, honrar, obedecer a Deus, ou o mundo vai ensinar outras coisas para eles. Lá em casa, as crianças já tão pequenas, é um troço impressionante, né? Você tá lá, a gente tem o privilégio de ter lá a TV a cabo, aquela coisa toda, e antes elas só gostavam de um canal que só passava desenho. Aí agora elas descobriram um canal que, além do desenho, passa aqueles seriados, né? Tem um monte aí. Aí eu comecei, a princípio era canal de criança, eu estava um pouco desligado e relaxado. Aí eu comecei a dar uma olhada, sentei outro dia com elas, comecei a olhar um tal de, sei lá, fugiu aqui o nome agora, mas eu estava olhando, aí começou, né? Esfrega daqui, esfrega de lá, beijinho daqui, beijinho de lá,
né, menina ficando com garoto, forçando a barra para estar com o menino. Eu falei, opa. Aí eu comecei, eu cliquei, tem aquela informação lá do programa, maiores de 13 anos. Eu falei, opa, aqui não dá. Não dá. Por quê? Porque simplesmente há uma pressão muito grande do mundo na cabecinha dos nossos filhos. O mundo vai fazer de tudo para roubar essa certeza, essa convicção da existência de um Criador, de um Senhor, e que a vida precisa estar submissa a esse Deus. Por isso, meu irmão, se você não fizer isso em todo o tempo, como vamos ver daqui a pouco, se você não ensinar, se você não gastar tempo com seu filho, se você não pegar a Bíblia e abri-la e ler com seu filho a palavra de Deus, ele nunca vai se interessar pelas coisas de Deus. Ou você transforma a leitura da Bíblia em uma prática constante na sua casa, com seus filhos, ou seus filhos vão se tornar adolescentes, jovens, homens e mulheres que não querem saber da Bíblia, não querem saber da palavra de Deus. Por isso, quer seja no levantar, como vamos ver daqui a pouco, ou no deitar, no sair, no andar, você precisa ensinar o seu filho que Deus deve ser o centro da vida dele. Gente, é muito fácil como adulto nós encontrarmos outros centros para a nossa vida. É muito fácil como adulto nós nos desviarmos do conteúdo da palavra de Deus. E olha, não se iluda, não se iluda. Trazer seu filho para a igreja, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, é extremamente importante. Mas você não pode reduzir a educação espiritual dos seus filhos, bíblica dos seus filhos, a esse tempo de domingo aqui à noite. É papel seu, como pai, como mãe, educar seu filho. Olha que coisa interessante, nós já vimos aqui, Deuteronômio 6, 4 a 7, fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as suas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Tem jeito. É compromisso, deve ser um compromisso meu, um compromisso seu com os nossos filhos. Sentar, educar, orientar na palavra de Deus. Avançando um pouco mais, sabe uma outra coisa que você precisa, avançando e juntamente com o que eu já falei aqui, ensinar o seu filho, para que ele aprenda a guardar a palavra de Deus no coração. Porque como já vimos também, no texto que lemos hoje, a palavra de Deus fala assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ou então, no Salmo 119, 11, onde nós vemos assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha, eu não tenho dúvida que eu me livrei, eu vou dar essa expressão, você vai entender. Eu me livrei de muitos males na minha vida. Ao longo desses 41 anos de vida, eu me livrei de muitas coisas por conta de palavras que eu ouvi lá atrás, sobre a palavra de Deus, sobre o caráter de Jesus, sobre a existência de Deus. E o que acontece, eu me lembro que mesmo quando eu estava na pior fase da minha vida, em 91, 92, quando eu fui para Recife e fui viver uma vida totalmente independente, longe de Deus, eu me lembro que teve situação que eu estava no pecado, eu tinha convicção da minha atitude errada, o choro veio, as lágrimas vieram, a angústia na alma veio, porque eu sabia que eu estava ferindo o meu Deus. Eu sabia que por mais que eu estivesse dando um tempo de Deus, Deus não estava dando um tempo de mim. Por mais que eu tentasse me afastar de Deus, Deus vinha ao meu encontro, e eu me lembro como se fosse hoje, uma situação que eu vivi, em que eu sentia a presença de Deus, mesmo com uma vida distante da presença dEle. Sabe por quê? Palavras que foram ensinadas aqui atrás, ministradas aqui atrás, que ficaram gravadas no meu coração. Se você ensinar seu filho a amar o Senhor, se a palavra começar a entrar no coração dele, ele pode até ir um dia, ele pode até bater asas um dia, mas saiba que a palavra de Deus fica arraigada no coração. A palavra de Deus fica presa no coração, e isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que você precisa é falar com o seu filho sobre a vida. Falar com o seu filho sobre coisas tão importantes como, por exemplo, sexualidade. Olha, tivemos uma reunião aqui dos jovens há 2 semanas,
onde nós rasgamos o verbo, falando claramente sobre a questão da sexualidade. E uma coisa que eu percebo na minha experiência pastoral, tenho visto, é que os pais têm vergonha, têm dificuldade de falar sobre sexo com seus filhos, sobre sexualidade com seus filhos, orientação, direção. Meus irmãos, pais, mães que estão aqui nessa noite, você precisa ensinar sobre sexualidade saudável para o seu filho, mais uma vez, porque se você não fizer, vai ter quem faça. Se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. E tem um detalhe, vai ensinar da forma como não tem que ser. Vai começar a ensinar de uma forma atraente, de uma forma bacana, mas de uma forma equivocada. Por isso, precisamos falar com os nossos filhos sobre sexualidade, precisamos falar com os nossos filhos sobre drogas. Lá em casa tem uma prática, desde pequenas, eu pego as crianças, como tem uma reportagem na televisão, alguma coisa no jornal, sei lá, aí elas estão assim, eu paro tudo, falo, Júlia e Maria Clara, olha aqui, elas olham para a televisão. Aí, outro dia foi uma reportagem sobre uma Cracolândia em São Paulo. Elas viram o estado das pessoas, adolescentes, crianças e idosos que estavam ali fumando o crack. Como que eles ficavam? Eu falei, olha, isso acontece por causa da droga. Eu expliquei o que é droga, expliquei as consequências. Aí vira a Maria Clara, papai, eu nunca vou usar droga não, tá? Eu nunca vou usar droga não. Meus irmãos, tem que ser. Os nossos filhos têm que saber das consequências desse negócio. Os nossos filhos têm que estar preparados, porque daqui a pouquinho, se é que seu filho já não vive isso, algum coleguinha na escola vai mostrar para ele, vai oferecer. Nós precisamos falar das consequências das drogas. Precisamos falar para eles o que a droga faz na vida de uma pessoa. Precisamos falar sobre violência. Nossos filhos não podem estar alienados. Não, meu filho é muito novo para saber sobre isso. Equívoco seu. O seu filho já tem acesso a muito mais coisas na escola do que você imagina. Você e eu precisamos alertá-los sobre violência. Nós precisamos falar sobre pecado e sobre as suas consequências. Você precisa ensinar para o seu filho que ele não deve pecar, sobretudo porque Deus o ama e Deus se entristece com o pecado. Mas você também precisa ensinar ao seu filho sobre as consequências do pecado. Você precisa ensinar para o seu filho que pecado gera morte, pecado gera afastamento de Deus, pecado traz consequências terríveis para a nossa vida. Nossos filhos precisam saber disso. E vou dizer para você, o quanto antes. O quanto antes. Avançando um pouco mais, meus irmãos, nós precisamos falar com os nossos filhos sobre ética. E olha, nós vivemos num mundo tão antiético, né? A ética não é observada na política, a ética não é observada no nosso ambiente de trabalho, a ética não é observada dentro do nosso condomínio, e a ética muitas vezes não é observada dentro da nossa própria casa. E nós precisamos desesperadamente nos preocupar com isso. Olha que coisa interessante, eu encontrei aqui, deveres éticos na família, pais e filhos, fala assim, os deveres éticos dos pais com os seus filhos são sempre falar a verdade, a educação como sendo essencial para a criação dos filhos, respeitar aos seus semelhantes, além de outros. Além disso, os pais devem sempre ser honestos para com eles, sejam diante erros ou não, devemos sempre assumi-los. Assim, seja qual for a idade dos filhos, os deveres éticos perduram durante toda a existência. Pai, se você não falar a verdade em casa com seu filho, ele vai para fora também reproduzindo o mesmo modelo. Se você assumir uma postura dentro de casa onde você não respeita pessoas, isso vai ficar muito estampado para o seu filho, e o seu filho vai ser mais um que não respeita pessoas fora de casa. Eu estava ontem, os últimos 3 dias foram difíceis com a Maria Clara, com uma tosse, febre, enfim, e ontem a gente foi lá sábado, no Barra Shopping, fazer uns exames lá que o pediatra tinha pedido. Aí eu estava vendo um pai, né, um cara forte, um cara com uma certa idade já, forte, aí eu olhei para o lado, um menino com uma luva de boxe, menino de 5 anos, uma luva de boxe, o garoto socava o tempo todo com o pai, brincando,
dando golpes, o pai ensinando os golpes para o filho. Daqui a pouco, o garoto chamou o irmão e começou a treinar o boxe com o irmão. E o que eu percebia é que aquele menino, a única coisa que ele sabia fazer era brigar. Olha naquele contexto, né? O menino não parava de socar o tempo todo. Pegava o pai e socava, brincava com o pai. A mesma coisa acontecia com o irmãozinho dele lá. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós desejamos e queremos ensinar tantas coisas para os nossos filhos, não é verdade? E às vezes coisas que não tem a ver com a ética, não tem a ver com a moral, não tem a ver com os bons costumes, e a gente se acostuma com esse negócio porque o mundo faz. Mas aí, voltando para cá, fechando esse parênteses que eu abri aqui, o que eu queria que eu e você pudéssemos levar para a nossa casa, para a nossa vida nessa noite, é que nós precisamos ser verdadeiros com os nossos filhos. Nós temos que ter uma postura de explicar para eles tudo o que eles nos perguntarem com verdade. Sabe por quê? Criança é extremamente inteligente e ágil em perceber quando você está mentindo, quando você não está agindo com verdade. Em nome de Jesus, cuidado com o tal do jeitinho. Não ensine o seu filho desde já a viver na lei de Gerson, que brasileiro quer se dar bem em tudo, precisa se dar bem em tudo. O seu filho precisa ser uma criança ética, porque se ele não for uma criança ética, ele não vai ser um adulto ético. E olha, tudo que o mundo não precisa é de mais gente antiética, porque já tem muita por aí. Então, você precisa ensinar o seu filho a ser uma criança ética, a falar a verdade, a respeitar os outros, a ser fiel aos seus compromissos, a manter a palavra empenhada. Agora, ele vai olhar para você, ele vai olhar para mim, elas vão olhar para mim, os seus vão olhar para você. E o que acontece é que aquilo que nós fazemos, vamos ver daqui a pouco, os nossos filhos, eles reproduzem. Sabe o que você precisa falar com seus filhos também? Sobre educação financeira. Você precisa dizer para o seu filho quanto custa ter algo. O seu filho precisa aprender desde já que você ganha X por mês, e o dinheiro que você ganha precisa alcançar necessidades, prioridades. O seu filho precisa aprender que ele não pode ter tudo. Essa semana, perdoe aqui o excesso de exemplos pessoais, mas sou pai, não tem jeito, né? Chegou lá em casa a seguinte frase: eu quero ter não sei o quê, porque todo mundo tem na escola. E ali eu tive que trabalhar que o fato de todo mundo ter não significa que nós temos o direito ou podemos ter. Eu falei para ela, eu queria ter um carrão também. Eu queria ter um carro melhor do que o meu, mas o dinheiro que eu ganho por mês não dá. Nós precisamos sentar com os nossos filhos o quanto antes, estabelecermos assim, pegarmos um papel branco, uma folha branca e traçar assim uma linha por mês. Olha, eu vou te mostrar, meu filho ou minha filha, quanto custa por mês cada coisa que nós temos em casa. Quanto que custa bancar isso aqui? E você vai entender quanto que se ganha por mês aqui em casa. E aí, você começa a educar o seu filho financeiramente. Sabe por quê? Crianças que não têm limites financeiros, crianças que não são educadas financeiramente, se tornam adultos desequilibrados financeiramente falando. Não tem jeito. Educação financeira, e eu gosto muito, acho que é Mauro Halford, enfim, no programa que tem na rádio, da CBN, né? Que ele fala sobre finanças, e outro dia ele fala sobre isso, o quadro dele. Vocês precisam, ou nós precisamos, o quanto antes, deixarmos nossos filhos a par das finanças da casa, o que se ganha e o que sai. Agora, o que eu vejo muitas vezes são pais que privam os filhos dessa realidade, dessas informações, por razões mil. O que acontece é que as crianças estão sempre achando que podem ter e querem ter, e nunca recebem um não muitas vezes. Fale para o seu filho sobre a possibilidade. Eu acho que é um binômio interessante você falar sobre necessidade versus possibilidade. Você de verdade precisa do que você está pedindo? Você está querendo, mas será que você precisa do que você está pedindo? Será que não tem uma outra maneira de você conseguir? Estimule seu filho a poupar. Estimule o seu filho a ter um cofrinho onde ele guarde dinheiro e ele comece a conquistar as suas coisas por meio pelo fato de ele guardar alguma coisa. A poupança, desde já, faça isso. Faça uma caderneta de poupança para o seu filho, mesmo que você bote R$10 por mês.
R$20 por mês. Ensine para ele que ali tem um dinheiro, pouquinho, mas está rendendo todo mês. E que esse dinheiro rendendo, guardado, poderá dar a ele um conforto lá na frente, proporcionar alguns sonhos lá na frente. Irmãos, precisamos educar os nossos filhos com essa questão financeira. Como ensinar os nossos filhos? O tempo todo. Como já vimos aqui em Deuteronômio. Não canse de falar. Não canse de ensinar. Faça isso dentro do carro. Se você não tem tempo, ensine dentro do carro. Ensine dentro do ônibus. Ensine quando estiver brincando. Transforme o tempo, o seu tempo com o seu filho no momento de ensinamento. Eu sei que o cansaço do dia a dia faz com que você se abstraia, né? É aquilo que eu dizia aqui na primeira mensagem, eu acho, foi semana passada. Nós entramos numa espécie de coma com os nossos filhos, nosso corpo se faz presente e a gente não consegue gastar muita energia com eles. Você fica ali de corpo presente achando que é o suficiente, mas o que Deuteronômio está dizendo é que nós precisamos estarmos comprometidos em ensinar os nossos filhos o tempo todo. Precisamos unir a palavra ao exemplo. Vamos ver um vídeo daqui a pouco que fala sobre isso, mas olha, não adianta também você falar e não fazer. Já falei isso aqui, o seu filho, a sua filha, ele vai ficar com o que você faz muito mais do que o que você fala. Não tem jeito. O exemplo, ele vai ser muitas vezes muito mais forte do que a palavra. Mais ainda, o diálogo em casa, irmãos. Olha, às vezes a gente acha, porque os filhos são muito pequenos, que eles não têm condições de conhecerem algumas coisas, saber algumas coisas, mas também tudo depende da forma como a gente fala. Você precisa dialogar, mas na linguagem dele. Não adianta você falar de economia pegando os termos mais rebuscados do mundo econômico e tentar seu filho seu filho entender. Você precisa mastigar. Você precisa falar na linguagem dele. Você precisa alcançar a mente do seu filho. Desça ao máximo para você poder alcançar a mente dele. Mais ainda, você precisa ser um pai da gogos. Essa era uma figura muito comum no mundo judaico, onde os pais, eles entregavam os filhos pequenos a uma figura, um sacerdote, a uma figura religiosa, lá na época, para que esse sacerdote, esse mestre, esse discipulador, pudesse educar a criança na lei judaica, nos princípios judaicos. Esse era o pai da gogos, da onde vem a expressão pedagogia. Seja um pedagogo dentro da sua casa. Aproveite o tempo. Colhe no seu filho, irmãos, em nome de Jesus. Olha, a escolinha bíblica é maravilhosa. A escolinha bíblica é fundamental. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio que eu tenho de ter as minhas filhas vindo para cá. Mas olha, a escolinha bíblica não substitui a nossa responsabilidade de educarmos os nossos filhos na presença de Deus. Temos que ser pedagogos, pedagogos, que o tempo todo estejam preocupados com a educação dos nossos filhos. Precisamos fazer isso com equilíbrio. Cuidado, e aqui eu já entro no ponto seguinte, cuidado para que você não viva uma relação com base em regras muito rígidas, e você se esqueça do principal dos ingredientes, que é o amor. Você precisa dosar a permissividade, ou a permissão, melhor dizendo, permissão com as regras, com os nãos. Você precisa de equilíbrio para educar seu filho. Tem pai, tem mãe, que são extremamente rigorosos. Os filhos não podem nada, não podem fazer nada, você não compra nada, porque a educação dos filhos é uma educação rígida. E você muitas vezes esquece, ou nós muitas vezes nos esquecemos, pessoas que agem assim, que se nós perdermos o coração do nosso filho, acabou. Sabia disso? Se você perder o coração do seu filho, deixa eu voltar aqui, se você perder o coração do seu filho, desiste, porque você não vai conseguir ensinar mais nada para ele. Não perca o coração do seu filho. Agora, para isso, você tem que dosar. Você precisa dosar a permissão com as regras. Lá em casa a gente também tem algumas regrinhas, né? E aí é uma luta para você dosar até que ponto a regra ela tem que ser cumprida e até que ponto você pode de alguma forma dar uma afrouxada, por assim dizer, na regra. Lá em casa uma regra que a gente tem, por exemplo, lá em casa não se come bala e não se toma refrigerante durante a semana. Só sábado e domingo.
Mas às vezes está numa festinha, está numa situação diferente, né? Aí há aquela permissão para comer bala. Ou então, papai, deixa eu comer uma bala hoje, eu sei que não pode, né? Durante a semana, deixa eu comer. Aí eu faço aquela cara de durão, né, meu, né? Mas a regra, né? A gente tem um combinado. A gente diz que, papai, olha, vou abrir uma exceção hoje, tá bom? Agora a exceção não vai se transformar em regra. Aí eu abro a exceção. Irmãos, equilíbrio entre o amor e a regra. Sabe por quê? Eu não quero ser um pai cheio de regras, onde eu perco o coração dos meus filhos ou das minhas filhas. Porque às vezes você se vangloria tanto que na sua casa você é cheio de regras, mas os seus filhos não aguentam mais as regras, e você já perdeu o coração do seu filho há muito tempo, você não sabe. Por isso, dosar, mantenha o foco no amor, muito mais do que nas regras, mas não abra mão delas, porque elas são importantes. E ganhe o coração do seu filho, como eu já dizia aqui. Seu filho tem que confiar em você. Você precisa ganhar a confiança do seu filho. Esse negócio é tão ingrato, né? Porque eu sei que chega uma fase da vida, da pré-adolescência, onde os amigos começam a ter muito mais o coração dos nossos filhos do que nós. Isso é quase uma lei. Não vou dizer que é uma lei, mas é quase uma lei. Vai chegar um momento em que o que o coleguinha fala é muito mais relevante, o que o coleguinha fala é muito mais sério, mais certo, o que o coleguinha faz vai servir de modelo para os nossos filhos, para que isso não se avolume, para que isso não se torne uma regra na vida deles. Nós precisamos o tempo todo manter conexão de coração com os nossos filhos. É coração para coração. Já ouvi isso em algum lugar, né? De coração para coração. Conexão de coração, conexão da alma. Evite a superproteção. Pais superprotetores, não adianta você superproteger seu filho, porque você vai gerar uma criança insegura. Você vai gerar uma criança com medo de tudo, que nunca vai arriscar nada na vida. Sabia disso? Hoje, adultos que não têm a ousadia de arriscar, não arriscam no mundo financeiro, não arriscam no mundo profissional, não arriscam novas conquistas, sabe por quê? Via de regra, lá atrás, pais super protetores não permitiram que os filhos crescessem, que os filhos ousassem, que os filhos saíssem do lugar. Vamos tomar cuidado com isso. Pais de meninas, né? Eu acho que sofrem mais com isso. Não sei, minha experiência pelo menos. Eu luto todos os dias para não ser um pai superprotetor. É difícil você ver que o seu filho vai cair e você deixar ele cair. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário deixar ele ralar o joelho. Deixar ele arrebentar o tampão do dedo, como eu arrebentava sempre que eu jogava futebol descalço, né? No chão. Às vezes é necessário. Sabe por quê? Essas experiências, tanto de dor e de frustração, quanto de frustração, vão formando o caráter dos nossos filhos e preparando-os para a vida, preparando-os para o mundo. Para você lembrar todos os dias, suas marcas estão nos seus filhos. Isso tem a ver com o DNA, mas também com a reprodução de modelo, com o comportamento aprendido, com o que se ouve ou o que se vê. Sabe o que eu quero que você entenda também, dentre outras coisas? O seu filho vai olhar para você. Você é um exemplo para ele. O que você faz? Está aqui no ponto, Orlando? O que você faz? O seu filho vai fazer. Seu filho vê, o seu filho faz. Vamos lá? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
going back where you came. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Ah, tá. É uma regra. Tem a ver com DNA, a reprodução? Tem. Mas tem a ver com comportamento repetido. Tem a ver com comportamento que é aprendido dentro de casa. Se você é uma pessoa que fala alto, eu falo alto. E às vezes eu não estou nem brigando, mas eu estou falando alto dentro de casa. As minhas filhas vão falar alto. Como a Júlia já fala. É, você está rindo, Luciano? É sério. É sério. Se você não respeita ninguém, seus filhos não vão respeitar ninguém. Se você não busca Deus, os seus filhos não vão buscar a Deus. Se você é uma pessoa sem compromisso com a igreja e mesmo no mundo de uma forma geral, os seus filhos vão reproduzir o mesmíssimo modelo, salvo exceções. O que o seu filho vir, ele vai fazer. Seu filho vai olhar para você e vai reproduzir aquilo que está fazendo. Agora, eu estou falando de ensinar como um papel dos pais, mas pai, mãe, a gente também precisa aprender a disciplinar os nossos filhos. Agora, tem um detalhe, entenda que toda disciplina tem que ser em amor e com o objetivo de produzir crescimento. Entenda isso, o objetivo da disciplina não é simplesmente castigar. A criança fez uma coisa errada, ela merece um castigo. Não! Você precisa entender que a disciplina tem que ser em amor, com o objetivo de fazer com que a criança cresça. Você é responsável pelo crescimento emocional do seu filho. Você é responsável pelo crescimento espiritual do seu filho. Você é responsável para ver no seu filho aquilo que a gente vê no Senhor Jesus, quando o texto fala que ele crescia na graça e no conhecimento, em estatura e em graça. A responsabilidade é minha e sua com os nossos filhos. Mais ainda, não confunda disciplina com castigo ou vingança, e nem use esse momento para fazer com ele o que você gostaria de fazer com alguns opressores, mas não tem coragem. Teu chefe perturbou você o dia inteiro, te humilhou. Teu filho está em casa, faz uma coisa errada, você chega de noite e arrebenta com o garoto. Na verdade, não é o seu filho que você queria arrebentar, não. Você queria arrebentar o seu chefe, mas a sua covardia não deixa. A sua falta de coragem não deixa. Aí sabe o que você faz? Você chega aqui mascarado por uma pretensa correção ou disciplina, você espanca o garoto. Pais, mães, cuidado com isso. A disciplina precisa produzir crescimento. A disciplina precisa produzir o arrependimento no coração da criança, para que ela reconheça o erro dela, a necessidade de mudar, e você ajudar a criança a crescer com a sua disciplina. Olha o que Provérbios nos fala nessa noite. Quem se nega a disciplinar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Você ama o seu filho? Você ama seu filho? Discipline-o. Ele vai te agradecer um dia. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Olha que coisa forte. Se você não disciplinar, seu filho vai morrer. Que isso, pastor? Está jogando praga para o meu filho? Não. Seu filho vai morrer emocionalmente. Seu filho vai morrer espiritualmente. E pode ser que ele morra sim, fisicamente falando. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quantos filhos hoje envergonham os pais? Quantos filhos hoje acham que podem ter uma Ferrari, podem ter um Porsche,
passar por cima do carro de outra pessoa e não estão nem aí para a vida alheia. Se estão gerando sofrimento para vidas, para pais que ficam do outro lado vivendo o luto da perda dos seus filhos. Famílias que perdem o seu provedor, que perdem o chefe da casa, uma mãe amorosa. Sabe por quê? Porque pais lá atrás não corrigiram seus filhos, não disciplinaram seus filhos. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Quer ter prazer? Quer ter uma relação de amor, de afeto, de prazer com seu filho? Discipline-o em amor. Diga não, pais, em nome de Jesus. Não mata. Dizer não, seu filho vai chorar, ele vai fazer você se sentir o pior ou a pior de todas as pessoas com o choro dele ou dela. Mas vai passar em 2 segundos. Experiência própria. Parece que o mundo delas está acabando. Parece que estão enfiando alguma coisa no corpo delas. Quando eu digo não dura 3 minutos. Daqui a pouco está brincando, se distraindo com outras coisas, se divertindo com outras coisas, e acaba. Discipline seu filho, e você vai ter paz, terá grande prazer para a sua alma. Quero avançar um pouco mais agora, porque eu quero falar para os filhos também, que estão aqui nessa noite, tá bom? Aos filhos, Efésios 6, de 1 a 3, fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sabe quando o Paulo fala assim, que esse é o primeiro mandamento como promessa? É porque mesmo lá no Decálogo, no Antigo Testamento, quando há a ordem para os filhos obedecerem aos pais, vem uma promessa. A promessa é a seguinte: os teus dias se prolongarão sobre a terra. Há uma promessa bíblica de que filhos que honram os pais têm longevidade. Filhos que honram os pais, que obedecem aos pais, vivem mais. E por uma questão prática, né? Os pais conhecem os caminhos, eles sabem os perigos, os caminhos que levam para a morte. Se você ouve seu pai, se você ouve a sua mãe, você se preserva de muitos males. Filhos que estão aqui nessa noite, honra seu pai, honre sua mãe, obedeça-os, porque eles querem o melhor para a sua vida. Salvo algumas exceções de pais carrascos, pais diabólicos, como vimos recentemente, né? De pai que chega ao ponto de jogar a filha pela janela. Isso é uma exceção da exceção da exceção. A regra é: pais amam seus filhos, pais cuidam dos seus filhos, pais querem o melhor para os seus filhos. Então, filhos de plantão, todos nós somos filhos de alguma forma. Filhos que estão aqui, a obediência aos pais é como ouro em pó, é um segredo para a vida. Como que os filhos podem honrar os pais? Vamos lá. Primeiro, obedecendo, como o texto já falou. Eu sei que às vezes, né, você não vai gostar muito de obedecer, mas a obediência é uma bênção. Você também honra os seus pais respeitando. E o respeito se dá você entendendo o momento dos seus pais, você entendendo as dificuldades financeiras dos seus pais, você entendendo que agora não dá, que não tem condições, que o momento é delicado. É respeitando na forma de falar. Olha, eu sei que muito da agressividade dos nossos filhos tem a ver com a nossa própria agressividade, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nós, ou os filhos em geral, precisam tomar um pouco mais de cuidado da forma como falar com seus pais. Até hoje, eu me policio com os meus pais, porque às vezes, né, você já vai gerando uma impaciência no seu coração, por conta da idade, por conta de algumas posturas, e a impaciência vai tomando o seu coração. Mas não tem jeito, cara. Você tem que frear, você tem que respeitar, porque a Bíblia manda e porque isso é correto. Mas ainda, agradecendo a tudo que os pais fazem. Olha, eu conheço pais que, isso é uma regra, posso dizer assim, que abrem mão de tudo por causa dos filhos. Abrem mão de prazeres, abrem mão de conquistas, abrem mão de sonhos,
abrem mão de coisas pessoais que tanto gostariam de ter e de fazer por causa dos filhos, para que os filhos possam estudar numa boa escola, para que os filhos tenham um bom plano de saúde, para que os filhos possam viajar para o exterior, fazer um intercâmbio. Eu conheço pais que abrem mão de tudo na vida pelos seus filhos. E aí, filhos, agradeçam os pais por isso. Não é falar, pai, valeu, hein? Você é legal pra caramba, hein? Valeu, pai, ó, tô aí. Não. É com a sua postura, é com a sua atitude, é com o seu reconhecimento. Sabe por quê? Pais amam seus filhos e fazem muito por eles. Retribua. Retribua com afeto. Retribua com carinho. Retribua com palavras. Retribue com dedicação. Retribua servindo a seus pais. Retribua, filhos, fazendo as coisas que são básicas do dia a dia da casa, que podem aliviar tanto os pais de muitos pesos. Olha, uma dica para os pais e para os filhos, né? Não dá não para ficar filhos, adolescentes em casa o tempo todo na televisão, no videogame, né, na internet, a pia cheia de louça, né? Podemos jogar um lixo fora. É tempo de começarmos a dar algumas atribuições para os nossos filhos dentro de casa. É tempo de darmos responsabilidade para os nossos filhos. E filhos, é tempo de tirarem ali o bumbumzinho ali do sofá, da cadeira, da internet, e começar a retribuir o amor que os pais têm dado a vocês com ações práticas. Tem jeito. Perdoando. Filhos, olha aqui. Pais erram muito. Pais erram muito. Pais, nessa estrada que estão da vida, tentando aprender, erram muito na educação, erram muito com excesso de não, erram muito com excesso de sim, com as permissões dentro de casa. Nós erramos muito na educação dos filhos. Agora, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, porque eu sei que, em regra, mais uma vez, o desejo é de acertar. O desejo é de fazer o melhor. O desejo é simplesmente de que você cresça, de que você prospere, que você amadureça na sua vida. E também, filhos, cuidem dos seus pais quando necessário. Você pode honrar o seu pai cuidando dele ou dela quando ele ficar velhinho. Aqui eu estou advogando em causa própria, né? Vocês não estão ouvindo, mas quantos idosos jogados nos asilos hoje? Quantos idosos abandonados nas casas de repouso, solitários, abandonados? É interessante que outro dia, já tem um tempinho, eu visitava uma pessoa, uma senhora, e ela não queria acreditar que estava ali abandonada. E ela dizia, não, mas o meu filho é muito ocupado. A minha filha é muito ocupada, sabe? Ela queria muito vir me ver, mas ele é muito ocupada. Abandono. Puro abandono. Filhos que abandonam os pais na velhice. Quer honrar seu pai? Filho. Quer honrar sua mãe? Filho. Nunca abandone-os. Nunca abandone aquela que te colocou no mundo, que te ama, que te amou e que fez tudo por você. Nunca abandone aquele que tem dado tempo, energia, a sua vida até por você. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai estar honrando o seu pai, honrando a sua mãe. Queridos, o desafio de criar filhos para a glória de Deus e ao mesmo tempo prepará-los para a vida. Nós somos mordomos de Deus, e um dos aspectos dessa mordomia tem a ver com a educação que nós damos aos nossos filhos dentro da nossa casa. Que pai que você quer ser? Que mãe que você quer ser? Você quer cumprir o que o texto de Deuteronômio, que eu faço questão de ler mais uma vez para mim e para você nessa noite, você quer cumprir isso na sua vida, para que seu filho viva melhor? Ou você simplesmente quer deixar que as coisas aconteçam e você simplesmente veja o que vai dar? Ouça, ó discípulo de Jesus que se encontra nesse lugar nessa noite: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma
e de todas as suas forças. É para você e é o seu exemplo dentro de casa. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Se você ensinar o seu filho o caminho que ele deve seguir, é promessa bíblica, quando ele crescer, ele não vai se afastar dos caminhos do Senhor.